Olá, vamos então agora à nossa aula História do Brasil. Vamos falar então de Getúlio Vargas, a Era Vargas, esses 15 anos que o que representou, né, de mudança, de estrutura política, de organização política para o Brasil contemporâneo. Lembrando que Getúlio Vargas ele está em uma fase de intensa mudança e estruturação da política brasileira. É, Praticamente é na concepção, né, histórica que nós temos, Getúlio Vargas é que faz, né, todo o fechamento, digamos, da era da República, né, vamos dizer assim, é ele que dá o ponto final da implantação da República no Brasil, iniciando então, né, essa fase que até hoje perdura como sistema político brasileiro. Né? Ou seja, nós dependemos da questão presidencialista e também dependemos de uma república, dependemos de uma Câmara, dependemos de um Senado. Então, tudo isso foi estruturado, então, nesse momento, nessa fase dessa estruturação da política brasileira, a partir, então, de Getúlio Vargas. Então, esses 15 anos que eu vou apresentar a vocês, ele sintetiza tudo aquilo que nós temos hoje em relação à questão política nacional brasileira. Mas o que é a Era Vargas? Né? A Era Vargas é um período, claro, onde se inicia então toda uma retomada de uma nova política, de uma nova estrutura organizacional política. Por quê? Porque nesse momento Getúlio Vargas ele vai romper, vamos dizer assim, com a ideia da política oligárquica, que é a segunda fase, vamos dizer assim, da implantação da República, já que nós tivemos então a República da Espada, então nós vamos ter o quê? A República Oligárquica. A República da Espada, nós temos que lembrar que começa ali então com os nossos generais, né? O Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, né? Então, eles acabam então sintetizando essa nova fase republicana no Brasil, que inicia-se em 1889. Vale ressaltar a vocês que até então, nesse momento aí, essa fase republicana, ela não tinha uma segurança, entre aspas, né, naquilo que se voltava para a organização e também a fundamentação, né, da política brasileira. Então, nesse período da história brasileira, é importante vocês ressaltar que é a partir de Getúlio Vargas que nós vamos ter, então, um poder mais centralizado, uma política mais centralizada. Na mão de quem? Na mão do presidente. Tá? Então, após houver então essa fase, digamos, de deposição do Washington Luiz, que fora eleito como presidente, como representante do Brasil naquele momento, Getúlio Vargas ele então traz, né, uma ideia de que o poder político deve estar centralizado na mão do presidente, né? Então, nesse sentido, quem acaba governando o Brasil é o presidente. E a quem acaba tomando as decisões para o país, então, é o presidente. Então, é a partir de Getúlio Vargas que há essa ideia de uma centralização política onde? Na mão do presidente. Agora, Getúlio Vargas, a partir da Revolução de 1930, vai marcar, né, o fim de uma política oligárquica e, claro, o início de uma nova fase política. Mas isso vem em consequência do que a década de 1920 até os anos de 1930 irá representar. Getúlio Vargas não chega no controle político, digamos, sozinho. Não. Ele chega ao controle político porque há ali alguns grupos que querem, né, a sua presença dentro da política. Lembrando que nessa fase dos anos de 1920, 1930, até mais ou menos ali, esse momento, o Brasil mergulha-se naquilo que nós chamamos república oligárquica. Então, o poder nesse momento, a política, estava centrada apenas em dois grupos políticos distintos, São Paulo e Minas Gerais. Só que para haver a ascensão de Getúlio Vargas, ele vem de uma oligarquia dissidente. Eram as oligarquias que poderiam estar ali, né, presentes dentro da questão política, mas que não tinham tanto favorecimento político dessa forma. Então Getúlio Vargas vem da oligarquia dissidente, que no caso é Rio Grande do Sul, né? E, claro, nesse momento, a ascensão de Getúlio Dornelles Vargas, né, à presidência, aconteceu pela implosão do modelo político que já existia no Brasil, que no caso é a República Oligárquica. E esse sistema já vigorava no Brasil desde o ano de 1894, né? Então, ou seja, que já vinha já carregando, né, essa sua composição, né, há muito tempo. Né? E várias críticas foram feitas a esse sistema, já que beneficiava algumas oligarquias e acabava então desprezando outras, deixando essas outras oligarquias de lado. E com o apoio, claro, de alguns, né, membros da política, principalmente os tenentes, né, e
que se opunha diretamente, né, à oligarquia, é que Getúlio Vargas então vai chegar ao controle político brasileiro. Porque aí, com o apoio dos tenentes, ele começa então a pensar e a planejar uma forma de se dar um golpe então nessa política. E aí, claro, não foi diferente. Durante as eleições dos anos de 1930, claro, né, a oligarquia mineira, ela vai fazer o quê? Uma aliança. O que seria essa aliança? Eles vão convidar, os mineiros vão convidar Getúlio Vargas a fazer parte, então, da política mineira. Então, nesse momento aí, né, em preparação das eleições que você vai ter ali, o que acontece? Quem acaba vencendo essas eleições dos anos de 1930 é o Washington Luiz. Né? Então, ou seja, nessa condição, haverá então a oligarquia mineira, né, sabendo-se do que estava acontecendo, vai romper, né, digamos assim, né, com a oligarquia paulista, né, porque o presidente Washington Luiz recusou-se então a indicar um candidato mineiro para concorrer a esse cargo, né, e a indicação para presidente então foi o paulista Júlio Prestes, né, e isso acabou então desagradando quem? Os mineiros. E uma vez que essa atitude iria romper então com o acordo existente, porque o que acontecia? Se num determinado fato da história, né, subiu ao controle político um presidente mineiro, o sucessor, no caso, deveria ser o quê? Um paulista, e assim por diante. Então, os mineiros, então, desconfiados dessa atitude de Washington Luiz, acabam, então, digamos, de uma certa forma, a conspirar, né, contra o governo. Então, o que acontece nesse momento? Então, eles vão buscar, então, alianças, a chamada política, né, de alianças, com os gaúchos e com os paraíba, né, os paraibanos. Né? Então, eles vão optar, então, lançar um outro candidato. Quem é um candidato dos mineiros, então, nesse momento? Getúlio Vargas. Olha só. Se São Paulo lançou, então, Júlio Prestes, então, vamos lançar, então, para nós, então, Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas então começa então a se destacar nesse cenário político, já que ele vinha, né, dessa confiança dada pelos paraíbas e pelos gaúchos, né, e aos mineiros, então ele começou a se destacar nesse cenário político. Era o que faltava, era o momento chave, era aquele momento que estava, digamos, né, atrás das cortinas. Então, quando o nome de Getúlio Vargas começa a suscitar no cenário político, isso faz com que então possa haver um equilíbrio político. Então, nesse momento, isso acabou então desagradando quem? Os mineiros. E a atitude, uma vez então, foi de fazer com que a política acontecesse. Tá? Eu só voltei para vocês ali esse slide para vocês entenderem que essa política do café com leite era uma política que sempre voltava-se para um interesse. Então, qual que era o interesse? Autonomia política. Né? Ou seja, se os mineiros subissem na política, então, automaticamente, o presidente iria olhar muito mais para Minas do que para outras regiões. Assim sucessivamente. Se fosse paulista, olharia mais para São Paulo e menos para os outros lugares. Então, isso acaba desagradando ambos, né, os lados da política, porque, nesse sentido, se dependesse de quem vencesse as eleições, claro, traria um desagrado muito maior, né, nessa composição política. Então, diante desse contexto, a rivalidade entre São Paulo e Minas sempre foi grande e sempre vai se marcar, né, vai ser marcado ao longo da história. Então, nesse momento, o cenário político que vocês devem lembrar que a disputa eleitoral sempre se tratava, né, de Júlio Prestes e Getúlio Vargas. E aí, como, claro, vai ter nesse momento, vai ter o quê? A vitória do primeiro, que no caso é Júlio Prestes. No entanto, mesmo então acabando sendo derrotados, os membros da chapa eleitoral de Vargas, a chamada Aliança Liberal, por que era chamada Aliança Liberal? Porque era a aliança feita entre Paraíba e Rio Grande do Sul, né? Eles vão começar então a conspirar contra o vencedor, que no caso seria quem? Contra aquele que indicou Júlio Prestes, então, à presidência, que no caso é o Washington Luiz. Aí o que acontece? Nesse momento aí, Vargas, né, havia aceitado a derrota, mas naquela ideia, bom, eu aceito, mas tem alguma coisa errada aí. E aí o que acontece? Nesse momento aí, essa conspiração acabou se tornando então o quê? Numa rebelião. Quando
João Pessoa, né, vice-presidente de Getúlio Vargas, acabou então sendo assassinado em Recife por João Dantas. Aí inicia tudo aquilo que ele não queria que começasse, né? E o assassinato de João Pessoa não tinha, segundo alguns relatos ali, não tinha nada, né, a ver com a relação com a eleição disputada em que Getúlio Vargas havia então perdido e o Júlio Prestes havia ganhado, né? Mas o acontecido foi utilizado então como sendo aquele mecanismo, olha, matou o cara, então esse matou é porque tem alguma coisa tá errada ali. Vamos fazer o seguinte, então vamos provocar um levante contra o Washington Luiz e não deixar com que ele entregue a faixa da presidência então para Júlio Prestes. E é justamente isso que acaba acontecendo. Né? Então, nesse momento, nessa fase política, e vale ressaltar a vocês o antecedente de toda essa composição política que nós temos a entender, que o campo político desse período ele estava mergulhado no entrave que existia entre as disputas de São Paulo e Minas Gerais, mas que aquela rivalidade ela foi se estendendo para além, né, daquilo que se pretendia, ou daquilo que se buscava em relação à questão política. Então, o que acontece? Getúlio Vargas, então, apoiado pelos mineiros e pelos paraíbas, vão o quê? Aceitar essa ideia. Então, essa revolta que se iniciou no dia 13 de outubro de 1930, ela vai se estender, então, por mais algumas semanas ali ao longo da história do Brasil. E no dia 24 de outubro deste mesmo ano, de 1930, o presidente Washington Luiz, então, foi deposto da presidência e não entregou a faixa, né, de presidente para Júlio Prestes, que havia vencido as eleições em disputa com os mineiros. Por que diz? Porque aí, a partir deste momento, quem passa a governar o Brasil até a chegada, vamos dizer assim, de Getúlio Vargas no poder vai ser uma junta militar, formada pelo Exército, pela Marinha. Né? Então, nesse momento, vale ressaltar a você que essa junta militar ela vai governar então o Brasil por mais ou menos 10 dias, dando tempo para que, em 13 de novembro de 1930, Getúlio Vargas, né, que estava ali, né, dizendo que aceitou a derrota, mas que, na verdade, ele foi apoiado pelos mineiros e pelos paraíbas para chegar ao poder, ele estava, então, em curso para onde? Para o Rio de Janeiro. E aí, nesse momento, né, é onde que você tem, né, a subida de Getúlio Vargas ao controle político, mas, né, mediante então o apoio destas camadas, digamos, que estavam ali fazendo a política acontecer, que no caso eram os mineiros e os paraíbas. Em sinal, digamos, né, não de protesto, mas em sinal de demonstração do poder que Getúlio Vargas estava já no controle político, o que ele faz? Ele chega com sua tropa, né? Tropa, por que a gente fala? Porque não era só o cavalo dele, era um monte de cavalos, né, que chega ali no Rio de Janeiro, ele montado nesses cavalos e com seus apoiadores. E amarra esses cavalos ali no símbolo máximo da República naquele momento, que seria o obelisco da Praça Central no Rio de Janeiro. Mostrando que a partir daquele momento não haveria mais a possibilidade de se cogitar a ideia de uma política oligárquica no Brasil. E ali iniciaria uma nova fase de uma nova política. Então esse momento foi muito marcante, né, para a história, não só, né, dos cariocas naquela época, mas também dos paulistas, dos mineiros, dos paraíbas, né, dos gaúchos, de todos aqueles que estavam, então, digamos, de uma certa forma, participando, direta ou indiretamente, da política. Né? Ou seja, mostrando que agora, a partir daquele momento, uma nova fase, né, na conduta da política brasileira iria se formar. E aí, claro, né, a partir desse momento, então, o Getúlio Vargas começa então a governar o Brasil. Ele assume a presidência do Brasil. E seu governo vai ter então 3 fases distintas, 3 momentos distintos, 3 momentos diferentes. Nós vamos ter aí, né, isso porque os nossos historiadores, né, eles gostam de fazer essa divisão justamente para facilitar a nossa compreensão em relação a esses 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Simplesmente por uma questão de estudo, uma questão didática, né? Mas o governo de Getúlio Vargas ele vai ser dividido em governo provisório, que vai de 1930 até o ano de 1934. Então ele vai sofrer algumas consequências nesse seu governo, né? Nós vamos ter o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e depois, claro, nós vamos ter um último momento do governo de Getúlio Vargas, que é o chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Vamos lá então para a primeira fase
digamos, do governo provisório de Getúlio Vargas, de 1930 a 1934. Ele é chamado provisório porque Getúlio Vargas ele assume, né, o controle político, digamos, nesse momento, de forma provisória. O que é provisório? É um governo, vamos dizer ali, tinha uma junta militar que estava governando, ele entrou, passa a governar, mas ele queria apenas estabelecer, né, alguns ideais ou alguns objetivos que pudessem, então, conduzir a uma nova eleição. Então, por isso que é chamado provisório. É como se fosse um governo de transição, né? Então, à medida que ele pudesse organizar o Brasil, ele iria fazer então essa transição de governo. Então, alguém poderia vir a assumir esse controle político, desde que não fosse então São Paulo ou Minas Gerais, mas que pudesse passar para outra pessoa que se destacasse então nesse meio da política. Então, um dos objetivos por trás disso também é que nessa fase do governo provisório, ele poderia então montar o quê? Uma Assembleia Constituinte e assim elaborar uma nova Constituição para poder então alguém que viesse assumir a política brasileira governar com toda a tranquilidade. Porém, nessa fase, ou nesse momento, vamos dizer, dessa política que você tem agora sendo implantado, ele acabou se mostrando que poderia, então, o quê? Assumir diretamente essa bucha, vamos dizer assim, né? Ele poderia assumir, né, vamos dizer assim, os problemas que já estavam ali acontecendo no Brasil, e quando fosse possível, né, vamos dizer assim, haveria ali a necessidade de se mostrar, né, de se montar, né, uma Constituição ou uma Assembleia Constituinte. Por que disso? Porque nós temos que entender que o Brasil, pós, né, toda essa fase dos anos 20, ele começa a sofrer com as consequências da crise mundial de 1929. Né? A crise de 1929 ela trouxe consequências drásticas para a economia brasileira. Então ele também teria que organizar. Por que eu falei que nesse sentido ele pegou essa bucha, né, vamos dizer, para governar? Porque o Brasil ele sofria as consequências da crise de 1929. Sofria com as investiduras que talvez pudessem vir a acontecer no Brasil devido ao conhecimento, né, que nós temos então relacionados ao comunismo. Poderia vir a sofrer também consequências que estivesse direcionada, né, a própria organização e estruturação do cenário político mundial, porque as ideias totalitárias já estavam chegando, né, em várias partes do mundo. Então poderia chegar aqui talvez o fascismo, poderia chegar aqui talvez o comunismo ou o nazismo, né? E claro, algumas dessas ideias acabam chegando por aqui, né? Então, ou seja, tudo isso era o que estava, né, ligado então a esse governo. Então, nesse momento aí, ele não tinha muita pressa, vamos dizer assim, de fazer uma Assembleia Constituinte para poder montar uma Constituição e fazer a coisa acontecer. Não, o que ele fez nesse sentido foi trazer para si, chamar a responsabilidade para si e aí começar a governar. E começar então a estruturar e organizar o Brasil. Um dos exemplos clássicos que nós temos em relação a esse momento é que Getúlio Vargas, então, para equilibrar a economia, ele então, e a superprodução cafeeira que se tinha naquele momento, então ele começa então a negociar com os cafeicultores uma forma de poder então trazer o equilíbrio econômico. De que forma? Bom, ele passou então a negociar a preço de custo o café que estavam então o que tinha sido produzido no Brasil e que naquele momento não seria comercializado então por ninguém mais, né, que seria talvez os Estados Unidos. Mas que os Estados Unidos, como estavam numa crise política e econômica devido, né, a essa questão da crise de 1929, então ele trouxe para si, chamou a responsabilidade para si e falou assim, olha, eu compro esse café de vocês, mas a preço de quê? A preço de custo. Então o que ele fez? Ele comprou dos produtores aquela superprodução, estocou parte desse café, dessa produção, né? E uma outra parte ele acabou então destruindo, seja jogando no oceano, seja utilizando esses cafés como carvão nas indústrias, mas ele acabou, digamos, de uma certa forma, trazendo um equilíbrio econômico mediante o quê? Uma crise, né? Política que, claro, em consequência da crise econômica, né, foi se arrastando. Então a solução encontrada por ele foi fazer isso, né? E claro, isso trouxe, digamos, um equilíbrio econômico para o Brasil? Trouxe. Né? Mas isso também foi minando o campo político. Por quê?
era para ser um governo provisório. E como ele não tinha montado ainda uma Assembleia Nacional Constituinte, né, ele começou então a centralizar muito o poder para si. E aí isso foi desagradando quem? Ninguém mais, ninguém menos que os paulistas, porque os paulistas queriam que houvesse então o quê? Uma nova eleição. E que pudesse então convocar uma constituinte. Só que isso não aconteceu. Então, em 1932, vai haver ali, né, dentro do governo provisório de Getúlio Vargas, uma revolução constitucionalista, a Revolução de 1932, liderada por quem? Por São Paulo. Porque São Paulo vai se rebelar contra o governo de Getúlio Vargas. São Paulo quer uma nova eleição, São Paulo quer colocar um novo representante político, porque quando Getúlio Vargas assumiu o controle político era para ser um governo provisório, só que isso não se tornou possível, não foi mais um governo provisório. Então os paulistas queriam que naquele momento houvesse então um novo presidente, uma nova política, uma nova estrutura econômica que pudesse então estar sendo elaborada. E isso, o governo Vargas praticamente desagradava então os paulistas, né? Então nessa fase, como nós temos ali que entender é que Vargas, né, ao demonstrar essa necessidade de haver ali uma tomada em relação à política, ele então começa então a estruturar um novo anseio. Então ele vai lutar contra quem? Ele vai lutar contra os revoltosos em 1932. Claro, a revolução foi um fracasso? Foi um fracasso, porque quem venceu todo esse embate aí foi quem? Foram justamente aqueles que estavam a favor do governo de Getúlio Vargas. Então Vargas atendeu às demandas do paulista? Atendeu. Nomeou então para o estado um interventor, ou seja, um governador, né, civil e nascido em São Paulo. Além de garantir então a realização de quê? De uma eleição em 1933, para compor o quê? Uma constituinte. E aí, claro, houve uma constituinte? Houve uma constituinte, né? Então, nesse momento aí, né, há o que se pensar sobre a questão política, né? Que nesse processo aí, vale também lembrar que, por mais que Getúlio Vargas ali tenha alcançado, né, os objetivos exigidos pelos paulistas, né, porque eles haviam então vencido esse embate aí, era como se fosse uma queda de braços, né, a política então passa a ganhar um novo espelho, mediante então a implementação de uma nova Constituição. Essa Constituição que vai figurar então em todo o cenário. No total, no Brasil, nós estamos na 7ª Constituição, porque nós temos que lembrar que a Constituição que foi elaborada nesse momento é essa aqui, ó, a Constituição de 1934. Nós estamos nesta Constituição, que é a Constituição de 1988. É a que está em vigor no Brasil até os dias de hoje. Então, em meio a todas essas transformações políticas, né, a promulgação da Constituição, a organização de uma nova eleição, né, você tem que lembrar que essa Constituição ela foi considerada por muitos e até mesmo por nós professores e historiadores que essa Constituição ela é bastante moderna para a época e trouxe grandes novidades no sentido que volta assim, né, para a participação da mulher na política, né? Aí fala sobre a questão do sufrágio universal feminino, ou seja, agora havia, né, a necessidade de que as mulheres pudessem, então, escolher o teu representante político, desde que estas, né, estivessem, então, intimamente, né, ligadas, então, às características necessárias, que estivessem, né, ali, fossem funcionárias públicas, que tivessem, então, um conhecimento sobre vários e vários assuntos, que elas pudessem também não só participar das eleições, mas que elas também pudessem, né, serem, né, ou estarem na ativa na política. Então, por isso que essa Constituição ela foi totalmente assim, digamos, né, ela teve essa característica de ser uma Constituição muito moderna. E aí, claro, vale ressaltar a vocês que de maneira indireta Vargas foi reeleito, né, para ser então e continuar a ser então o que? O presidente brasileiro. E seu governo iria de 1934 até o ano de 1938. E aí, claro, após esse ano, né, após esses 4 anos aí, um novo presidente deveria ser eleito e deveria ser escolhido então, não de forma indireta, mas de forma direta por causa digamos, né, do Senado e por conta também da Câmara dos Deputados. Então, ou seja, haveria então uma participação maior nesse momento, né? E aí, como Getúlio Vargas começa então a governar,
né, dar-se início, então, à nova fase, vamos dizer, da política brasileira, né, chamada, então, de governo constitucionalista. Mas vale lembrar que nessa Constituição também algumas demandas foram colocadas em ação, principalmente aquilo que se volta, então, para a criação de alguns ministérios, porque foi criado ali naquele momento o Ministério do Trabalho, né? E, claro, esse ministério começou a intervir diretamente nos sindicatos, vale ressaltar isso a vocês. E também nós temos que lembrar que houve a criação também, né, de um tribunal eleitoral. Então, isso favoreceu muito, né, a formação e a intitulação, digamos, de um governo que trouxe, então, sua marca, sua característica ao longo dos anos, ao longo da história. Então, o que foi feito dentro do governo de Getúlio Vargas, pode ter certeza que nós utilizamos hoje cerca de 80% de tudo aquilo, ou talvez um pouquinho mais de tudo aquilo que nós acabamos, então, conhecendo nessa fase, né, nesses 15 anos. E aí, claro, como ele foi eleito de maneira indireta, dá-se início, então, ao chamado governo constitucional. O que é o governo constitucional? O governo constitucional, nesse momento, é um governo que está ligado intimamente o quê? Com a Constituição. Né? Então, ou seja, Vargas não caminhava sozinho. Vargas caminhava mediante o quê? Mediante a Constituição. Isso era para evitar que, naquele momento ali, Vargas pudesse governar de forma que arbitrária, que Vargas pudesse, então, tomar o poder ali e governar como ditador. Isso, então, a Constituição impedia isso, né? E, claro, né, lógico, nesse momento aí, vai surgir alguns grupos políticos dentro do Brasil que, novamente, vai se contrariar contra o que Vargas está fazendo, vai se contrariar contra aquilo que a Constituição nos apresenta. Então, nesse momento aí, o cenário da política brasileira de 1934 até o ano de 1937 vai pegar fogo. O cenário brasileiro nesse momento é outro totalmente diferente. Então, ou seja, a forma como eu começo a ver a política é totalmente diferente daquilo que se inspirava naquele momento. Então, os ideais começam então a ser colocados em xeque e à prova, né? Por isso que nesse momento aí você terá então, né, a digamos, de alguns grupos, desculpa, você terá então a formação de alguns grupos que acabará, digamos, de uma certa forma, minando toda essa relação. Aí surge dentro desse processo, então, a chamada Ação Integralista Brasileira, que é a AIB, é um grupo de extrema direita com ligação aos princípios fascistas italianos, né? E esses tinham como líder o Plínio Salgado e esses acabam apoiando diretamente quem? Getúlio Vargas. Do outro lado, nós vamos ter então a Aliança Libertadora Nacional, a ANL, é o grupo de orientação esquerda, né, com princípios ligados então ao comunismo, né, e eram totalmente antifascistas. Né? E o seu líder, ninguém mais, ninguém menos, poderia ser Luiz Carlos Prestes. Então, imagine, né, aquele sentimento lá de trás, né, da política lá anterior, né, que ele não conseguiu, né, ganhar a faixa de presidente, colocar a faixa de presidente, agora o sentimento dele voltava-se sempre para quê? Para a ANL. Então eu vou lutar contra quem? Vou lutar contra o meu inimigo. Quem é meu inimigo agora nesse momento? Getúlio Vargas. Mas para que eu possa lutar contra Getúlio Vargas é necessário que eu assuma uma identidade. Então eu vou assumir uma identidade de quê? De comunista. Tá? E, claro, não é que eu estou dizendo a vocês que Getúlio Vargas assumiu uma identidade fascista. Não. Quem apoia Getúlio Vargas no controle político brasileiro, para que ele não seja corrompido por ações, digamos, contrárias aos ideais, digamos, da política brasileira, que no caso é o comunismo, é justamente o Plínio Salgado. Isso que tem que ficar claro para vocês. Não é que Getúlio Vargas era fascista. Não, ele era apoiado pelo grupo A e B, pelos fascistas. Tá? Aí, quando é que eu vou ter, então, um princípio fascista no governo de Getúlio Vargas? Aí, quando eu tiver o Estado Novo. Aí é uma outra dinâmica, é uma outra ideia, é uma outra fundamentação política que nós vamos, digamos, de uma certa forma, ver dentro do Brasil, mas que acaba marcando todo o cenário da política naquele momento. Então, esses dois grupos, a Ação Integralista Brasileira, a AIB e a ANL, vão estar intimamente ligados e brigando pela permanência ou talvez aí pela não permanência, digamos, do Getúlio Vargas no controle político, idealizando sempre a busca por uma nova política, idealizando uma busca por uma nova formação estrutural política, porque o Brasil necessita-se desse caminhar.
necessita desse o quê? Lumiar. Então esses dois grupos, tanto de um lado o fascismo, quanto do outro lado ali a ideia comunista, né? Então é importante que isso seja marcado para vocês, porque nesse sentido aí, quando nós falamos, né, da ANL, nós estamos falando então daquele grupo que está intimamente ligado ao quê? Ligado às ideias e às orientações comunistas que já foram implantadas na União Soviética, na Rússia. Tá? Então é uma concepção totalmente diferente, porque por isso que eu marquei aqui para vocês essa ideia aqui. Eles estão orientados por ideais e por fundamentações do quê? Comunistas. Né? Já, né, digamos, a A e B, ela está ligada intimamente com a questão do fascismo. E nós já estudamos o que é o fascismo, o que é o nazismo e o que é o comunismo. Né? Não preciso eu retornar isso a vocês, porque vocês já sabem, né, do que se trata então esses movimentos e quais eram os ideais desses movimentos. Né? E aí, claro, a ANL, né, nesse momento, ela vai ser responsável pela, digamos, né, tomada do poder no Brasil em 1935, com a chamada Intentona Comunista. Esse movimento, então, foi deflagrado em 3 cidades, né, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Mas um fracasso total, porque, na verdade, o que acontece? Sempre quando havia ali uma movimentação, digamos, dos comunistas dentro do território nacional, Getúlio Vargas já se apressava, né, já se organizava, já ficava atento ali e, claro, colocava então uma repressão total sobre esses movimentos. Repressão no que sentido, professor? Olha, impedir que esses movimentos pudessem avançar, né, e desestruturar a política nacional. E aí isso, claro, vai se tornando cada vez mais o que? Frequente, vai se tornando cada vez mais o que? Presente dentro do cenário político da política brasileira. Então aí Getúlio Vargas vai tomar uma medida drástica para poder colocar fim então a todo esse movimento. O que ele faz? Ele vai implantar então o chamado Estado Novo. Por mais que Getúlio Vargas ali derrotasse cada vez mais que a intentona chegasse, cada vez mais que o grupo chegasse ali, né, a minar o teu governo, Getúlio Vargas vai fazer o seguinte, ele vai falar, olha, não dá para mim poder segurar mais essa política, então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar um golpe de Estado. Então ele vai implantar o que nós chamamos de Estado Novo. Porque seu governo ia até 1938. Agora imagina bem, nas eleições, né, de maneira direta ou indireta ali, subisse no controle político, então, um comunista, suponhamos, né? O que seria do Brasil nesse momento? O Brasil entraria talvez em uma guerra civil ou talvez compraria uma guerra até mesmo com os próprios Estados Unidos. Então, para impedir com que essa intentona comunista, com que os comunistas chegassem então ao controle político, vai se criar o que nós chamamos então, né, uma fase, né, digamos ali, uma ideia de um antigolpe, porque o que acontece? Antes que houvesse as eleições de 1938, Getúlio Vargas vai falar assim, olha, chega, não dá mais, acabou. O que eu vou fazer agora? Eu vou governar de forma autoritária e totalitária. Tchau Constituição e agora eu vou governar então como o quê? Como um estadista, eu vou governar como um ditador. E aí ele dá o golpe de Estado. Então, mas Vargas, para realizar esse golpe, né, ele vai criar o chamado Plano COI. O que seria o Plano COI? É o plano comunista para acabar então com a democracia no Brasil. É uma farsa isso aí. Né? É uma farsa do governo para, né, diante da proximidade das eleições, ele articular então um golpe de Estado para que pudesse então continuar o quê? Na manutenção do poder. Então ele falou assim, olha, os comunistas vão querer governar, e vocês vão querer deixar a ditadura, ó, é a solução para o problema, só que tem uma seguinte questão, se os comunistas subirem no controle político, tchau democracia, tchau política, tchau participação popular, né? Então era aquela ideia, né? Ele entendendo-se disso, né, acaba então colocando que nesse momento aí havia no Brasil uma conspiração comunista que estava em curso, e quem era o líder dessa conspiração comunista seria ninguém mais, ninguém menos que Luiz Carlos Prestes. Então, olha, ele que é o divisor aí de águas dessa questão, é ele que está fomentando essas ideias então no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, deixa que eu dou o golpe aqui e seguro de uma vez por todas,
o avanço desses grupos. E é justamente isso que vai acontecer. Só que as pessoas não sabiam que o plano Cohen era uma farsa. Só criou a ideia, ó, há um plano aí. Um plano o quê? Um plano comunista. Então, se há um plano comunista, vamos dar um nome, plano Cohen. E o plano Cohen, claro, deu certo, porque aí as pessoas, né, acreditaram naquela farsa, né, e aí Getúlio Vargas, então, dá o golpe de Estado. Porque muitas das vezes os meus alunos perguntam assim, professor, mas como que Getúlio Vargas subiu no controle político como ditador se em 1938 teria umas eleições? Aí está a explicação, por causa do plano Cohen. E olha só, o plano Cohen, plano comunista para acabar com a democracia do Brasil. Olha, farsa do governo. Mas que governo? Getúlio. Para que, diante das proximidades das eleições, né, articula então um golpe de Estado para manter quem no poder? O próprio Getúlio Vargas. E ele não pensou isso sozinho, gente. Ele pensou com o seu grupo político. Então, se eu quero continuar no poder, então eu quero manter-me no poder, então eu tenho que criar uma ferramenta que possa conduzir e possa dar veracidade a essa continuidade. Então, eu vou criar o quê? O Plano Cohen. E aí, então, dá início à terceira fase do Estado, né, político brasileiro, né, a terceira fase, então, chamada de Estado Novo ou Ditadura Vargas, de 1937 a 1945. Esse Estado, gente, novo, ele foi a fase ditatorial de Vargas, é o regime ditatorial mesmo. Né, e ele vai se estender por 8 anos. E nesse período, claro, Vargas vai reforçar cada vez mais o seu poder. E vai reduzir cada vez mais as liberdades civis. E aí vai implantar, então, a censura, né? Vai ter, em alguns momentos ali, algumas fases dessa sua ditadura, vai ter o toque de recolher, porque há uma ideia de que tem que se manter a segurança, né? E, claro, né, Getúlio Vargas também, né, acaba implementando novas mudanças, digamos, no cenário político, econômico e social do Brasil durante a sua fase da ditadura, estabelece uma ligação direta com os Estados Unidos no fator econômico. Então, e vale ressaltar também que em meio a tudo isso, por mais que ali você tenha um Estado ditatorial, vamos dizer, Vargas vai governar o país a partir de decretos, ou seja, as determinações de Vargas não precisam ser, né, digamos ali, aprovadas pelo legislativo, porque ele já era o legislativo, ele já era o executivo e ele já era, digamos, né, o próprio executivo. Então ele já tinha os 3 poderes na tua mão: executivo, legislativo e judiciário. Por isso que nessa fase desse governo aí, é importante vocês lembrarem que há uma supressão, vamos dizer, é fechado nesse momento o Congresso e as assembleias estaduais, assim como também as câmaras municipais. Então ele passa a exercer os 3 poderes em um: executivo, legislativo e judiciário. E aí também é bom lembrar a vocês que todo partido político que se forma nesse momento são fechados também. Então não há a ideia de você pertencer a um partido político. E aí todos os partidos políticos que existiam naquele momento no Brasil também, nessa fase do governo de Getúlio Vargas, são considerados ilegais. Então eles caem na ilegalidade. Quando é que isso volta, professor? Isso volta em 1946, pós-Vargas. Então, durante essa fase, você então tem um fechamento total. Você não tem uma discussão política, você não tem uma abertura política. Quem governa é o Getúlio Vargas, de forma executiva, legislativa e judiciária. Bom, isso que vocês têm que levar em consideração nesse momento. E a censura, claro, né, ela tinha que ter um mecanismo para que ela pudesse então ganhar essa firmeza. Então ele é criado nesse momento a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Gente, como eu disse para vocês, assim como no nazismo alemão, assim como no fascismo italiano, não seria no socialismo e no comunismo stalinista e leninista, não seria diferente no governo de Getúlio Vargas. Gente, todos que chegam dentro do controle político, independente se seja de esquerda ou de direita, eles vão utilizar mecanismos que possam então dizer que ele é um bom governo ou que ele é um bom governante.
Vargas tinha uma questão que voltava-se para isso, ele sempre estava, né, estampado ali nos jornais ou até mesmo, né, em quadros, pinturas ou algo do tipo, né, trazia ele sempre junto com crianças, junto com pessoas mais pobres ali, mas que na verdade não representava diretamente o que ele era, mas que ali a imagem dizia por si só. Olha, ele é um bom governante? Não. Ele é o nosso pai, mas muitas das vezes ele foi considerado para muitos historiadores como o pai dos pobres e mãe dos ricos. Então, nesse cenário, é importante vocês lembrarem que Getúlio Vargas, né, ele censurava, através da utilização da DIP, né, as opiniões públicas. Né? Tinha gente que era contrário ao seu governo, tinha gente que era contrário ao seu governo, mas ele chegava ali e apresentava, digamos, uma imagem totalmente diferente. Nos dias, digamos, de feriados importantes, ou até mesmo, né, em momentos históricos importantes da nossa própria história brasileira, havia-se desfiles cívicos, por exemplo, que trazia ali estampado em vários cartazes ou até mesmo em folders a própria imagem do próprio líder. Quem? Getúlio Vargas. Por quê? Um dos ideários presentes dentro de todo o regime totalitário é o quê? O culto ao líder. Né? E sempre houve essa ressalta, né? Digamos, essa ressalva ao líder. Sempre trouxe, né, essa questão de que o líder ele faz tudo. Né? E aí, dentro desse processo, foi se criado, então, uma herança que nós temos até hoje, chamada a Hora do Brasil. O que é a Hora do Brasil? Era um momento em que Getúlio Vargas dirigia-se à televisão ou ao rádio, e ali ele fazia toda a menção do que foi seu governo naquele dia. E hoje nós temos a Voz do Brasil, que 30 minutos é dedicado, vamos dizer, à política internacional e 30 minutos é dedicado à política nacional. Não sei se vocês já acompanham aí. Antigamente, até pouco tempo atrás aí, eu gostava muito de ficar escutando porque era 7 horas da noite. Então era um momento que todo mundo estava em casa, estava jantando, estava fazendo alguma coisa e você acabava o quê? Muitas das vezes ligando o rádio naquele momento e você tinha lá, Hora do Brasil. Né? A Voz do Brasil. Então, você já sabia o que ia acontecer, o que eles iam falar ali? Eles iam falar o quê? Da política. Às vezes colocava algum pronunciamento do presidente naquele momento, ou às vezes colocava ali alguma ideia do que o presidente estava falando naquele momento, então a coisa fluía, a coisa acontecia. É uma herança que nós temos de Getúlio Vargas? É uma herança que nós temos de Getúlio Vargas, que está até hoje. Hoje, claro, não é às 7 horas da noite, né? Em algumas rádios aí o horário ele se tornou flexível, tem algumas que colocam às 7, tem algumas que colocam às 9, tem algumas que colocam aí às 10 da noite, né? 11 da noite. Então, ou seja, mas era um programa que trazia então ali o quê? Uma ideia do que foi, era um jornal, né, vamos dizer assim, falado do que foi o governo naquele dia, como até hoje isso é colocado para nós. Dentre uma das medidas também que foi se destacando, né, ao longo desse período, não só a industrialização, foi também o quê? A criação da CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Vocês estão vendo essa carteirinha azul aí? Todos nós temos uma. Os pais de vocês têm uma, os avós de vocês têm uma, eu tenho uma. Daqui a pouco, quando vocês tiverem seus 16, 17 anos, vocês vão ter uma. Ela representa justamente o quê? Onde ali vai o registro de todas as obrigações, de todos os trabalhos que nós realizamos. Né? Ela foi criada em 1943, né? E, claro, nesse momento aí, vale ressaltar que a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, traz alguns direitos do trabalhador em relação ao quê? Ao empregador. Então, ali você tem alguns direitos que vão ser colocados, por exemplo, o direito de recebimento das férias, do descanso remunerado, né? O pagamento do salário deve ser justo, a hora de trabalho corresponde, então, ao tempo de entrada e saída do trabalhador, que não pode ultrapassar das 8 horas, se caso isso vier a acontecer, deveria ser pagado, então, como hora extra ou como folga. Então, isso acabou, então, consolidando, né, toda, né, um conjunto de leis ali, né, que pudesse, então, vir, né, a acrescentar cada vez mais o direito do trabalhador. E é de Getúlio Vargas a criação do chamado salário mínimo para o trabalhador, porque antes o trabalhador trabalhava, mas ele não recebia aquilo que lhe era necessário. Mas a partir de agora ele tem que receber o seu salário, o que é digno o quê? Ao pagamento do seu trabalho.
Então tudo isso foi idealizado e foi compensado nesse momento. Hoje, claro, o Brasil passa-se por uma reforma trabalhista? Passou. E ainda continua passando. Algumas mudanças ocorreram? Algumas mudanças ocorreram. Mas não quer dizer que a CLT perdeu a sua característica, perdeu a sua originalidade. Nesse momento também vale ressaltar a vocês que com a criação da CLT, os sindicatos então passou a ter então, ou a ser controlado nesse momento por quem? Pelo Estado. Então não há possibilidade agora de haver a questão das greves. Porque quando se fala dessas questões, né, as greves, ela é um direito constitucional, é um direito assegurado do trabalhador reivindicar as condições de trabalho e tudo mais, melhoras de salário, mas desde que essa não prejudique, então, toda a funcionabilidade daquela atividade que ele exerce. Mas aí os sindicatos, nesse momento, no Estado Novo, passam a responder diretamente a quem? Ao Estado, e não aos órgãos competentes ou aos órgãos responsáveis por eles. Beleza? E, claro, não foi diferente durante essa fase também. O Brasil acaba participando do quê? Da Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar. E fumou bonito, tá? Por que fumou bonito? Porque os brasileiros deram um show, né, dentro da Segunda Guerra Mundial. Apesar de não ter tanto preparo militar, né, houve muito pouco tempo para os americanos poderem treinar os nossos soldados e, ao mesmo tempo, também o nosso exército se destacar, já que já tinha, né, virado chacota durante a Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda Guerra Mundial, né, nós sabemos que a participação brasileira foi algo, digamos assim, inusitado, porque os brasileiros souberam, né, colocar limite ao avanço do fascismo, principalmente na Itália, né, e, claro, né, acabou então trazendo aquela realização, né, digamos, de que, olha, os brasileiros são heróis, os brasileiros são eles que fizeram a diferença, principalmente na Itália, né? Então, ou seja, sempre trouxe, né, essa questão memorável do Brasil, né? Essa questão de que o Brasil, né, representou bem, né, o seu papel naquele momento. E nesse ano, claro, né, Vargas vai decretar, nesse mesmo ano que o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, Vargas vai decretar o quê? O fim de seu governo, entre aspas, em 1945, né? E a realização de uma nova eleição, né? E isso vai acontecer o quê? Em outubro de 1945, tá? E, claro, ele acaba então sendo deposto pelos militares, né? Porque como ele era um ditador, então nesse momento aí os militares acabam depondo, tirando ele do controle político, assim como foi feito anteriormente. Lembra que eu falei para vocês quando Washington Luiz sai, né, e fica 10 dias ali, digamos, mais ou menos de 10 a 15 dias, quem governa o Brasil é uma junta militar. Então, nesse momento, nessa fase de um ditador que está saindo, quem governa o Brasil até que uma nova eleição seja feita e um novo representante seja eleito é uma junta militar. Então, não é que os militares retiraram Getúlio Vargas do controle político, não. Era uma prática, era uma política daquele momento, né? Porque ele era o quê? Um ditador. Então, ele, para não haver, né, alguém que pudesse dar o golpe de Estado naquele momento e começar a governar, então os militares assumem até que uma nova eleição seja feita. Hoje é diferente, né? Hoje nós temos um sistema eleitoral todo orquestrado, todo montadinho, todo elaborado, né? Onde o presidente ele passa pelas eleições, possivelmente agora em outubro nós vamos ter uma, passa-se por essa eleição, há ali a vitória e, claro, né, ele segue, né, se ele for reeleito, ele vai seguindo. Agora, caso contrário, né, se ele não for reeleito, então ele governa até o mês de dezembro e quando for em janeiro ele entrega a faixa presidencial para um outro presidente que assumirá então a política nesse momento. E assim sucessivamente. Então não há uma junta militar que vai tomar o poder ali porque há uma iminência de golpe. Não, por agora não. Porque nós vivemos um sistema o quê? Democrático. Então depende do quê? Das eleições. E as eleições, claro, nesse momento, elas são feitas de maneira o quê? Direta. O que é direta? É o povo que vai escolher. Né? Então, nesse momento aí, há uma necessidade então de se compreender o que é a política para que fique mais fácil então de nós entendermos então todo esse cenário. E claro, eu não poderia deixar de mencionar a vocês as características que estão dessa era Vargas. Há 4 que são muito importantes de vocês lembrarem, né? Houve uma centralização do poder? Houve uma centralização do poder. Até porque, ao longo desses 15 anos que Vargas ficou no poder, ele tomou medidas, né, que enfraqueceu, claro, o legislativo,
né? Porque houve ali o fechamento das assembleias, houve o fechamento do Senado, mas que acabou, né, sendo reafirmado justamente dentro da ditadura Vargas. Então ele acabou exercendo esses três poderes em um só, né? Então por isso que houve, né, uma das características que marcou então o governo de Vargas foi essa centralização do poder. Outra questão, houve o olhar caridoso para com os trabalhadores? Houve, porque aí houve então uma política o quê? Trabalhista. Vargas vai atuar de maneira que possa então criar o quê? O Ministério do Trabalho. E esse Ministério do Trabalho vai conceder direitos aos trabalhadores, mediante a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então era uma forma, vamos dizer assim, de reforçar cada vez mais essa aproximação que ele tem então com as massas. Quem eram as massas? Era o trabalhador, era o povo do dia a dia. E não é à toa que depois, posterior a isso, Vargas, como ele caiu nas graças do povo nesse momento, quando for no ano de 1951 até o ano de 1954, ele vai ser, digamos ali, novamente, né, vai voltar à política do Brasil, mas sabendo-se que ele foi um bom representante político. Né, que ele é lembrado pelos trabalhadores, que ele, né, digamos ali, na forma populista, no governo populista, ele vai voltar do braço dos povos, o povo que vai colocar ele no controle político, né? Porque ele soube, né, conciliar tudo isso dentro do seu governo, né? Ele soube trazer isso para dentro do teu governo. Outro fator também, né, é a propaganda política. Gente, com a criação da DIP, a situação, digamos, né, de uma nova estruturação, de uma nova política começou a ser colocada em ação, como até hoje. Sem propaganda você não vende, sem propaganda você não se apresenta, sem propaganda você não é o que você mostra que é. Então ele usou e fez um bom uso, né, desse sistema. Então ele utilizava-se do rádio, da TV, então, né, de tudo que ele tinha como mecanismo para propagar a tua imagem, propagar o que o teu governo representou, ele utilizou. Então a propaganda política era a marca registrada do teu governo. Isso porque, se nós analisarmos, como eu disse para vocês na aula, né, ao longo da aula, se nós analisarmos todos os governos de cunho totalitário ou de cunho político, como era o de Getúlio Vargas, sempre utilizou-se dessa ferramenta. Olha, propaganda, vamos fazer a propaganda. A coisa acontece mediante o quê? A propaganda. E aí, então, ele acabou mostrando-se como ele era, né, impedindo muitas das vezes ali o avanço de ideias contrárias, né, àquilo que o Brasil era, e aí então ele acabou então mostrando o que realmente ele veio fazer. Ganhou notoriedade, ganhou espaço, né, e, claro, foi o político que foi durante esses 15 anos, né. Capacidade de negociação política. Gente, ele era um advogado, né? O que advogado faz? Negocia, né? Vamos dizer assim, faz acordo, né? O advogado tem uma coisa que muitas das vezes nós não temos, que é uma lábia boa, né? Então, ele convencia, né? A capacidade, então, de Vargas convencer era muito grande. E ele era muito sério, gente. Vargas não era uma pessoa que levava as coisas pelas coxas. Não, Vargas se falava que tinha que fazer daquela forma, ele ia lá e fazia daquela forma. Então ele foi sempre autêntico, né, nessas questões. Então ele tinha grande capacidade de conciliar, ele tinha um olhar atento para essas questões. Né? Não é porque eu estou no poder, porque eu sou um ditador, é que eu vou fechar os olhos para o povo. Não, ele ia lá, apresentava, né? Mostrava como deveria ser. Então ele recebia o apoio popular muitas das vezes por causa disso, porque ele era o verdadeiro quê? Político. O que é o verdadeiro político? É aquele que sabe negociar. É aquele que sabe orquestrar bem a política, é aquele que sabe, né, dar sentido à política. Né? E todos acabavam o quê? Apoiando as suas decisões. Mesmo de quem era, digamos, de esquerda, né? Sabia, pô, esse cara, ele sabe como governar, ele sabe como chegar a todos nós, ele sabe como convencer as pessoas de que ele é o melhor. Então, isso sempre marcou então o seu governo. Então, essas quatro características são, né, as características mais presentes dentro do governo de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas, tá? Não esqueça disso. Meninos, fica aqui então meu abraço, meu carinho, tá? Espero que nesses minutos que vocês têm aí, né, de aula, possa vocês entenderem então quem é o nosso tio GG, como carinhosamente eu costumo muitas das vezes chamar, que é o tio Getúlio Vargas, né?
E, claro, sabendo-se que Getúlio Vargas ele marca, né, a história da política nacional brasileira, não só como presidente, mas também como pessoa, como alguém que olhou, né, por todos aqueles, né, que estavam ali, né, fazendo parte do cenário político brasileiro dessa fase, né, desses 15 anos que foram tumultuados. A década de 30 e 40 foram anos bastante tumultuados, né, porque nós ali convivemos com um cenário político brasileiro totalmente, né, do seu início mergulhado numa crise e depois posteriormente também acaba encontrando ali um cenário totalmente mundial, totalmente devastado por causa da Segunda Guerra Mundial, né, mas que traz aí sérias consequências, né, para todos nós. Espero ter chegado até vocês, né, espero que vocês possam fazer um bom estudo aí sobre a Era Vargas. Desde já, meu muito obrigado, fique com Deus, bons estudos.